que é exatamente o frio. Você já passou frio em São Paulo, né? A gente parece que não é preparado para tanto frio assim Já aqui. passei, mas eu confesso a você, Fabíola, que É. nunca tinha visto, pelo menos no período que eu aí estive, algo abaixo de 10 graus, e Não? parece que agora tá pior a coisa, né? É, alguns dizem que a sensação térmica pode chegar a 0 grau. Zero. Entre Eita. uma madrugada e outra. Bom, mas não sou eu que vou falar sobre isso, porque a gente tem aqui Carlos Nobre, nosso colunista do UOL, né? Então, assim, quem sou eu para me meter nessa esfera de meio ambiente? Cadê ele? Carlos Nobre já conosco aqui para falar sobre São Paulo, que tá gelado, tá um frio. Ainda não tá tanto frio quanto vai ficar, né, professor? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. Sem dúvida, essa é uma onda de frio rara. A gente tem que ir lá para 2020 para ter uma situação semelhante. E, de fato, nos próximos dias, pelo menos amanhã, São Paulo vai bater um recorde de frio do ano, porque é uma frente fria forte que veio lá do sul, passou lá no sul do Chile e da Argentina, subiu muito rapidamente, chegando no Rio Grande do Sul, e agora está chegando em São Paulo, mas felizmente, depois, lá por quinta, sexta-feira, a situação muda, porque ela sai para o oceano, e aí um vento vem do norte e vai aquecer bastante essa região, mas está passando realmente por um recorde de frio que há anos nós não tínhamos aqui na cidade, em São Paulo, no estado de São Paulo, e vai chegar até um pouquinho mais fraco no Rio de Janeiro. Ô, professor, quando a gente fala sobre esse recorde, o senhor falou uma onda rara de frio e até histórica. Causada pelo quê? Fenômenos naturais ou isso também tem a interferência e a influência dos nossos maus hábitos, né? O homem aí? Porque sempre quando a gente fala sobre essa chuva, sobre as tempestades, a gente sempre faz essa conexão com o aquecimento global e com as outras questões climáticas. Essa onda de frio tem alguma questão dessa ou não? Olha, tem muita ciência agora tentando explicar. Por outro lado, frentes frias trazendo a chuva, até que está mostrando aí na imagem, isso existe há dezenas de milhões de anos, desde que os Andes se elevaram. Começaram a se elevar 40 milhões de anos atrás. Antes dos Andes, as frentes frias ficavam lá no sul, Chile, Argentina, Patagônia. Sudeste era uma região semiárida, o centro-oeste do Brasil também. Aí, quando os Andes se elevaram, eles é que fazem as frentes que vêm lá do Pacífico, quando ela sobe os Andes, elas começam a vir para o norte. E aí trazem chuva, e isso que criou todo o sistema que nós conhecemos, inclusive o Cerrado, a savana tropical do Cerrado, grande parte da Mata Atlântica. Então, isso é um fenômeno de dezenas de milhões de anos. O que vem acontecendo? É que tem o aquecimento global. Aí alguém fala, não vamos ter mais esse tipo de fenômeno. Mas o aquecimento global, tanto lá no Polo Norte quanto no Polo Sul, ele também está causando um outro fenômeno. Os oceanos ficando mais quentes, lá próximo da Antártica ali, ela está fazendo, às vezes, cria uma onda que faz um ar mais quente ser jogado lá para a Antártica. Nós tivemos, alguns anos atrás, um recorde de temperatura no verão, lá em parte da Antártica, e ela faz uma área que fica presa lá, o que a gente chama jato polar, muito frio, sair e vir para fora. Isso tem acontecido no Polo Norte e no Polo Sul. Então, o que nós temos que entender é o seguinte: por mais que o número de ondas frias diminuiu em todo o mundo por causa do aquecimento global, mas às vezes esse ar muito frio ele está escapando lá dos polos e ele está em várias regiões batendo recordes de frio. Diminui o número, mas não desaparece totalmente essas ondas de frio.
Ô, professor, vamos trazer até o serviço para quem está nos acompanhando ao vivo agora. A gente estava falando sobre a situação de São Paulo, né? Como o senhor disse, nesse momento, inclusive, pelo que eu estou acompanhando aqui, a nossa temperatura aqui na capital paulista, nesse momento, é de 16 graus. Mas a gente ainda não teve a mínima do dia, né? A mínima do dia prevista para hoje é de 6 a 8 graus. A sensação térmica pode ser menor e amanhã a temperatura cai mais. A gente pode ter uma sensação térmica aí de quanto, professor, na capital paulista, e o que a gente tem também do impacto desse frio em outras regiões. Outros estados também estão sentindo esse frio, isso vai chegar em várias regiões do Brasil. Queria que o senhor trouxesse o serviço aí para quem está nos acompanhando. Olha, é lógico que essa frente fria ela está muito rápida, e aí, logo depois que ela passa, que é quando traz a chuva, logo depois vem um ar frio e seco. Quando o ar está frio e seco, é exatamente quando o nosso corpo sente mais frio. É essa sensação térmica que é até menor do que a temperatura. E também lugares muito desmatados, como nós temos a maioria dos bairros de São Paulo, quando você não tem nenhuma vegetação, aí a onda de frio fica até mais fria às, às 5, 6, 7 horas da manhã. Então, esse é um outro fenômeno, porque, lógico, São Paulo também tem o pico de temperatura à tarde, de onda de calor, porque não tem vegetação, mas durante a madrugada a falta de vegetação esfria mais ainda. Então, esse é um fenômeno e essa frente está passando muito rápida, então o ar seco, frio e seco, ele já está chegando. E é lógico, essa frente ela vai subir um pouquinho, ela afeta um pouquinho ainda, ela afeta Minas Gerais, ela afeta um pouco Goiás e até mesmo um pouquinho lá do sul dos estados amazônicos, mas ela já vai sair entre hoje e amanhã e quinta-feira ela sai para o Oceano Atlântico. Então, como eu falei, aí o vento previsto, que os modelos de previsão meteorológica estão dizendo, quando ela sair logo para o Oceano Atlântico até quinta, sexta-feira já vai vir um ar do norte, uma temperatura bem maior. Ó, eu já tô preparada aqui para ir embora, viu, Josias? Ó, porque ó, tá um frio. Então eu já vou colocar meu cachecol, entendeu?